Então, conforme eu fui avaliando a situação, né, que aquela mãe me trouxe, utilizando as ferramentas, descobrimos que o grande problema na criança era exatamente a expectativa da mãe, que por sentir que ele estava atrasado, começou a cobrar mais e mais. Aí começou a fazer atividades extras, além da escola, começou a corrigir intensamente, perdendo a paciência quando ele errava. E isso começou a fazer com que a própria criança se fechasse e acreditasse que ela era incapaz. E aí, dessa forma, cada vez que alguém perguntava algo pra ela, ela prontamente respondia, não sei. Simplesmente para não ter que ouvir as correções, as críticas da mãe, né? Para que a mãe não perdesse a paciência. E qual não foi a nossa surpresa quando a mãe tirou o pé, né? Então a gente entendeu isso, aí a mãe tirou o pé, desacelerou a cobrança, deixou a criança ser mais protagonista do próprio aprendizado. Ela permitiu que ele se dedicasse ao que ele realmente gostava. Parou de corrigir prontamente quando ele errava. Começou a dar reforço positivo, que eu ainda vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E enfim, com as ferramentas que eu passei para ela, ela foi capaz de recuperar essa criança que facilmente teria um diagnóstico de atraso se não fosse olhado com mais atenção para essa mãe. Então, eu já disse antes nesse vídeo, mas eu quero reforçar. Eu não tô aqui falando com mães que têm filhos com diagnóstico real, tá? É como se eu estivesse falando que o problema do filho dela é ela. Não é isso. Eu estou falando, né, que com mães típicas, né, com crianças típicas, que não têm o diagnóstico, mas podem ter justamente porque a educação que a mãe está passando, ou a expectativa da mãe, ou o não conhecimento do desenvolvimento pode estar trazendo alguns sintomas que poderia ser rotulado, né, que poderia ser diagnosticado com um transtorno, mas de fato não é. Inclusive, eu já ouvi de uma mãe, né, ela disse assim, pra mim é muito importante que a minha filha finalize a educação infantil sabendo ler. Afinal, eu entrei na minha primeira série já sabendo ler e escrever. Então, sobre isso, eu quero alertar para alguns pontos. Então, se você tem mais de 35 anos, certamente pegou a fase em que na escola a gente ia só até o 8º ano do ensino médio. E aí, sabe que agora eles vão até o 9º ano. Mas não foi adicionado um ano a mais na nossa rotina de estudos, né? Então, se, por exemplo, se formava com 17, agora forma com 18. Não. Na verdade, foi puxado um ano para baixo nessa lei. Então, se antes você entrava na primeira série com 7, agora você entra com 6. Então, seria normal que a sua filha entrando na primeira série, ela não soubesse ler e escrever, diferente de você, que com 6 anos estava no prezinho. Agora, com 6 anos, ela está na primeira série. Então, a criança ela está num processo, aos 6 anos, né, de 5 para 6 anos, num processo de pré-alfabetização. Ela vai entrar no primeiro ano para começar a alfabetização. Então, claro que tem crianças que já logo na pré-alfabetização, ela tem uma facilidade muito grande, ela tem um estímulo da autonomia muito grande, ela tem um temperamento que é aquela criança que é automotivada, né, então ela vai buscar o conhecimento. Então tem crianças que podem entrar hoje em dia na primeira série já sabendo ler e escrever, mas não é isso o esperado, né? Então quando a gente fala de desenvolvimento infantil, existe uma faixa onde 25% das crianças, né? Então se você já foi ali na pediatra, ela te mostra uma tabelinha de crescimento, de altura, desenvolvimento. Então onde tem 25, né? O percentil 25, percentil 50, percentil 90. Então por quê? 25% daquelas crianças naquela fase já fazem aquele determinado comportamento, né? Então, vamos supor, tamanho, ou peso, ou uma conquista de habilidade. Daí tem o percentil 50, que é quando 50% daquelas crianças, daquela fase, naquela idade, já tem um tipo de habilidade, ou uma altura, ou um peso. E aí o percentil 90, que é 90% das crianças naquela fase já conquistaram aquela habilidade, aquele peso, aquela altura. Só que quando a gente tá falando dessa faixa, é uma faixa que dependendo da habilidade, às vezes é um ano, né? Às vezes alguns meses. Então depende o que você espera do seu filho. E essa faixa não significa necessariamente que se o seu filho tá no percentil 25, né? Ele é um dos primeiros a fazerem, ou se ele tá no percentil 90, isso vai ter grandes problemas, isso na fase adulta. Lá na fase adulta, quando o cérebro já tá maduro, isso pouco importa. O que importa, na verdade, é que muitas vezes a sua expectativa nessa fase cria bloqueios e traumas na criança que daí sim, lá na fase adulta, isso vai fazer diferença. Portanto, não se preocupe tanto com as habilidades agora do seu filho. Preocupe-se mais com o desenvolvimento socioemocional dele.
Porque uma criança emocionalmente saudável pode ter certeza que ela não terá problema algum em aprender, em se desenvolver. Porque na era da informação, quem tem inteligência emocional é rei. Outra fase muito comum que eu ouço é: eu falo e ele não muda. Eu entendo o quanto é frustrante você desejar um bom comportamento no seu filho, até porque não tenho dúvida que o que você deseja pra ele é pro próprio bem dele. E eu não vou aqui falar pra você, tipo, não ligar, deixa a criança se comportar como ela quiser, deixa ela fazer o que ela quiser, até porque esse canal é um canal sobre educação infantil. E vocês já me ouviram falar diversas vezes sobre firmeza e gentileza andando lado a lado. Então é claro que você tem que estimular uma boa educação do seu filho, mas isso não significa que você precise tornar isso algo tão agora, sabe? Agora, meu filho tem que se comportar agora, ele tem essa habilidade agora, ele tem que saber ler agora. E não é assim. É preciso sim ter firmeza pra saber o que você quer do seu filho, mas ter a paciência de que isso algumas vezes vai demandar um certo tempo pra que ele conquiste. Então o que eu quero falar muitas vezes é que você tá indo pelo caminho errado, falando demais do erro e pouco direcionando sobre o acerto, criticando mais do que conduzindo. E isso só fará o seu filho desistir de tentar aquele comportamento ou aquela habilidade que você tanto deseja.